Dando continuidade à série de conversas que nós tivemos com Francisco por ocasião da sua última vinda ao Rio de Janeiro, hoje nós vamos ouvir a segunda parte do primeiro áudio gravado na manhã de 13 de setembro de 2017. Esse vídeo, o vídeo de número 65 da nossa série, recomeça do ponto exato em que terminou o vídeo anterior, quando Francisco falava da frase de Einstein que ele acreditava ter lido no livrinho de Huberto Roden. E aí agora ele vai citar uma frase de Jesus para exemplificar aquela frase de Einstein de que tudo é energia. E aí ele vai avançando nesse tema e vai citar o livro De Belém ao Calvário, da Alice Bailey. Alice Bailey, que é a discípula do Jayukul, o mestre tibetano, né? Membro da Grande Fraternidade, que juntamente com o Moria e o Kuthumi teriam dado forma à sociedade teosófica. Como a gente sabe, Jayukul é o mentor de Blavatsky. Foi o mentor na sua obra mais importante, A Doutrina Secreta. E ele foi igualmente o mentor da Alice Bailey. Os seus ensinamentos aparecem em todos os livros da Alice Bailey, que ela afirma ter recebido dele, né? E o mais conhecido desses ensinamentos, que é a grande invocação, o Francisco vai citar e comentar um pouquinho nesse áudio de hoje, nessa grande invocação que hoje em dia está difundida pelo mundo todo. Depois ele vai falar do prólogo do Subramania ao livrinho Brahmavidya, da Annie Besant. O prólogo, que é uma parte muito bem escrita, talvez mais valiosa do que o próprio livro da Annie Besant, contém um errinho, que mais tarde seria corrigido pelo Pandit Srinivasa Acharya, quando ele elimina 2 dos 5 aforismos descritos por Subramania, e é essa formulação, então, que vai dar forma ao que hoje nós conhecemos e entendemos como os 3 grandes aforismos da instituição Shuddha-dharma Mandala. E o Francisco vai comentar ainda sobre as razões que o levaram a redigir o pós-fácio da Gita editada pela Grande Síntese. E aí depois vai mencionar a própria estrutura externa da organização e vai falar sobre a função de instrutor religioso, né, criada por Srivajana, e vai falar dos problemas oriundos a partir daí. Uma vez que o Shuddha-dharma, revelado na Gita, né, não foi devidamente elucidado aos membros da instituição. Ou seja, como se até hoje a gente ainda não tivesse muito claro o que é o Shuddha-dharma, né? Uma vez que o nosso próprio conhecimento e entendimento da Gita é um entendimento ainda muito limitado. Como consequência, o Francisco vai argumentar, né, é que o Shuddha-dharma acaba se apoiando mais do que deveria, né, nessas formas que hoje se divulgam no Brasil, né, do hinduísmo e do próprio Vedanta. Inclusive nesse entendimento do hinduísmo, da sua linhagem de instrutores, né? Mas ele argumenta que tudo isso
foi necessário, uma vez que ainda não teria aparecido entre nós, né, entre os membros da instituição, ninguém com aquele poder de se conectar diretamente com o coração e com os mestres da hierarquia espiritual. Então, a gente sabe que bastaria a gente trabalhar isso em nós mesmos, né? Ou seja, trabalhar tudo que nos impede de manifestar o Atma em nossa vida, para que todo esse aparato externo deixasse de fazer sentido, que esse é o grande ideal do Shuddhadana. Dando exemplo ainda sobre essa tentativa de superação, né, dessa ritualística vedantina, o Francisco cita uma experiência que ele teve quando foi visitar o Srianantran. E ele leva de presente um doce de caju ameixa que ele mesmo, Francisco, preparou com o maior carinho e amor do mundo, né? E ele faz isso lembrando o exemplo que ele vê do livro do Yogananda, de que o discípulo deveria presentear o mestre, né, com esse doce preparado pelas suas próprias mãos. E aí ele vai revelar como o Sriadantran recebe esse presente, né? E isso o fez compreender, né, o equívoco de toda essa ritualística externa que regulava no passado a relação entre mestre e discípulo, né? Essa relação conforme a gente vê no Vedanta. Para que esse exemplo, então, vai deixar claro para a gente qual é o entendimento Shuddha, que, na sua essência, não postula qualquer tipo de regulação quanto a essa ideia de linhagem de sucessão. Francisco vai ser, inclusive, um pouco enfático, né, para dizer quando ele acordou desse espécie de sonho dogmático, né, lembrando que essa ênfase, né, em títulos, em linhagem, isso em geral caracteriza aquelas pessoas vaidosas, né, que estão atrás desses títulos, dessas iniciações, mas que têm, às vezes, pouco compromisso verdadeiramente com a ideia de reforma interior, né, de mudança da própria vida. Então, por fim, o Francisco vai falar dos seus próprios problemas com os seus pares da instituição, com os outros colegas instrutores, e vai nos lembrar que esse afastamento dele não se tratou, de fato, de um afastamento. Se a gente entender que o verdadeiro sentido de afastamento não é o sentido geográfico do termo, mas o sentido espiritual. Então, o afastamento físico do Francisco dos demais ashras da instituição não teria sido por sentimento de separatividade. É isso que ele argumenta. Pelo contrário, é porque ele precisava unir forças para avançar pelo caminho sem se desviar. E ele vai dar um exemplo de como esse afastamento vem nesse contexto, né? Aí ele vai falar dos convites que ele recebeu nos últimos tempos
de vários ashras, né? E que ele teve que rejeitar, porque ele sabia que ao aceitar, ele estaria contribuindo para se acirrar uma série de disputas, etc. Então ele menciona que só aceitaria qualquer um desses convites se assim fosse indicado pelos mestres. Aí ele vai dar como exemplo uma coisa interessante, que é o conteúdo do tal do pendrive, que as pessoas já sabem, né, que chegou até mim de uma maneira um pouco estranha, e que eu dei a Francisco de presente. Eu copiei do meu computador todas aquelas informações, coloquei no pendrive e passei para ele. Então ele vai discutir um pouco disso também. E por fim, eu acho que isso é a parte talvez mais forte desse áudio, a parte final, né? Ele vai falar de uma experiência especialíssima e rara que ele viveu e que o teria preparado, inclusive, para poder receber e atender uma pessoa que o procuraria em busca de ajuda. Então é como se o Francisco fosse ser iniciado numa arte de atender aqueles que ninguém consegue atender, aqueles que nesse mundo não encontram onde buscar ajuda. E o Francisco vai falar dessa natureza muito especial de experiência, né? Que exige da gente uma espécie de maturidade, que é o que o Sri Janardana em sonho, e depois mesmo quando Francisco acorda, essa experiência continua, vai revelar para Francisco que são necessários muitas vidas, para se purificar a alma e poder ter esse entendimento de como ajudar essa classe de pessoas que Francisco iria receber a visita de uma delas, até como parte desse seu próprio processo. Então, o Sri Janardana vai dizer para Francisco que é só quando a gente começa a acordar as memórias do passado mais remoto dentro de nós mesmos, né, que nós vamos nos habilitar a ter compaixão por aqueles que estão hoje no presente, vivendo aquelas experiências lá de um passado longínquo e que nada mais tem a ver com a nossa atual realidade. Então, o Francisco ele é muito gráfico, muito literal para descrever essa experiência em sonho a qual Sri Janardana submete ele inicialmente. E que para o Francisco foi muito difícil de aceitar e de compreender. Porque se trata de algo que está muito acima do nível de compreensão da grande maioria de todos nós. Isso eu vou deixar para vocês verem no próprio áudio, segundo as próprias palavras de Francisco. Porque tudo começa com uma experiência mística, durante ainda a madrugada, e depois que essa experiência se encerra, quando Francisco vai para a sua praxis diária, a experiência então vai entrar na sua parte prática, na parte objetiva. Ou seja, o Francisco seria submetido a uma experiência muito difícil,
onde para lidar com essa experiência, ele vai necessitar desses conhecimentos auridos na iniciação e na experiência que ele teve durante toda a madrugada, toda a noite. E ele usa esse exemplo para dizer para todos nós, isso que é muito atual e vive com isso que nós estamos vivendo no presente, aqui no Brasil, como país, né? Ele finaliza dizendo que o Brasil tem jeito. E que o Brasil ter jeito depende de que nós formemos um exército comprometido com uma certa modalidade de vida que irradie para todo o país, sutilmente, né, invisivelmente, esses valores embutidos na nossa ação. Isso se irradia. Então, essa espécie de exército oculto, que a gente nem sabe que ele existe, que nós pertencemos a ele, né? Na verdade, é esse grande exército dessas pessoas alinhadas com esses ideais espirituais, né? É que aos poucos está se capacitando para contribuir para que toda a miséria do mundo vá sendo transmutada e a gente pode, então, de fato, preparar as bases para o início na Terra de uma nova era. Bom, em suma, esse é um áudio que eu acredito que seja para se guardar e para se ouvir muitas vezes. Eu espero que vocês tenham essa mesma impressão do que eu e espero que é isso que vocês possam agora ter a oportunidade de testemunhar. Grato, deixo vocês agora com esse vídeo. E daí? É o que eu conheço. Personalidade. Agora, Princípio e personalidade. olha o que Jesus falou do mesmo assunto. Se olhares para aquela mulher que não é tua, desejando-a, saiba que você está adulterando com ela. Naquela época, uma super frase, né? Não? Ainda hoje. Tudo mais para a época. E é a mesma coisa. É a mesma coisa. E Jesus, eu tenho visto, sabe, que tudo que está no Gita está no Evangelho. Só que, geralmente, as passagens que estão no Gita, no Evangelho, ela não é enaltecida. Porque eram as víboras caminhando pelo mundo. Então não era interesse de Jesus de ensinar. Jesus ensinava às gentes, era a parábola do semeador, a parábola do filho pródigo, essas coisas. Mas tudo está no Evangelho. Tudo está lá. Quer dizer, como a Anne Besant diz, né? Anne Besant não, Alice Bailey, que eu nunca vi uma pessoa escrever sobre Jesus igual a ela. Leiam o livro De Belém ao Calvário, que vocês se sentem no chão, que vocês vão cair com a quantidade de informações que essa mulher dá. E quem, Alice Bailey, o mestre dela era Joel Cook. E ela escrevia, então tudo que ela escrevia vinha do alto. Mas ela fala coisas de Jesus nesse livro, De Belém ao Calvário. Adquiram esse livro, pelo amor de Deus. Rubens, não é livro tolinho, não. Não é livro tolinho, não. É livro muito sério. De Belém ao Calvário. Leia o livro. Vou ler. E o Evangelho de Ramakrishna está nessa mesma linha do
Rubens, eu não sou homem assim, porque eu sei que não é o meu dharma. Você ontem me disse na televisão, esse não é o meu dom. Eu digo, pois é o meu. Mas eu quero dizer que meu dom, sabe, não é esmiuçar, olha, é dom dele, de esmiuçar as coisas. Mas não sei porquê, eu comprei o Evangelho de Ramakrishna, mas acho que você deve ter conhecido lá no Ashram, não foi? Do Ashram, é do Ashram. Era. Aliás, o que eu tenho é da Artinatos, acho. Era da Artinatos, É. que eu mandei buscar, e eu era um difusor daquele livro. Mas depois, eu que conheci o Sudadharma, eu vi muita coisa adármica. Aí parei de difundir. Não discuto, porque tem coisas lindas, porque você sabe que ele era um devoto da Mãe Divina. Claro. E escreveu sobre a Mãe Divina as coisas mais lindas do mundo. Um homem tem coragem de contar os contatos que ele teve com a Mãe Universal. Mas o Vedanta ali é muito pesado. Como? O Vedanta ali é muito pesado. Apesar, ali é Vedanta. Por isso que eu perguntei. Tanto assim que o Evangelho de Ramakrishna é uma publicação da Sociedade Brasileira de Vedanta. Eu não sei mais se existe. Deve existir, porque o Google está aí, né? Deve existir. Aí, o Evangelho é um livro de capa verde, né? Capa verde, que eu já deixei de ler há mais de 30 anos, porque muita coisa vedantina, sabe? Muita coisa assim. Oi. De uma linguagem reforçando muito o discernimento entre mal e bem e a separatividade do mal, sabe? Sudadharma não é isso. Francisco, os membros do Sudadharma têm um vício muito feio. Qual é? Falar mal do Vedanta. Sabe o que é? Bicho, será que eu toquei aqui em alguma coisa? Que essa tela ninguém pode pegar, né? Tá tudo tranquilo. Tá. Não tem problema. Aqui, Rubens, esse bicho. É. Aqui. Ele grava aqui. Grava. Sabe o que eu digo, Francisco? Eu digo assim, sabe? Ô Rubens. O Vedanta está na base de tudo. Os 3 mestres do Sudadharma partiram dali. Se a gente não souber clarear isso... De 3 escolas diferentes. Claro. Não é? De 3 escolas diferentes. Que se a gente... Eu não conheço as coisas assim em profundidade, mas as 3 escolas estão dispostas numa hierarquia da última escola Vedanta, que pertencia ao Pandit Srinivasa Acharya, já era uma escola que falava da unidade. O bichinho está doente. Repare que coisa interessante. Mas Subramania, Oi. o que me interessa é isso, olha. Que no prólogo, você tem um livro aqui, Brahma Vidya, de Anne Besant. É um livro da capa vermelha. Prólogo de Subramania. O prólogo de Subramania. É só para mostrar a você que coisa interessante. É o livro, mas não tem o livro. Eu só tenho não 2. tem. Eu tenho 2. Ela tem o Dharma e tenho sugestões para o estudo do Gita. Dharma e o quê? Sugestões para o estudo do Gita. Livrinho. Mas fala então, o que você lembra do... Fala. Seguinte. Quando Subramania fez o prólogo do Bhagavad Gita, ou o prólogo do livro Brahma Vidya. Brahma Vidya, Anne Besant, da primeira página à última, ela ouviu o galo cantar lá na Sociedade Teosófica, mas ela em momento algum fala o que é Brahma Vidya. Eu acho isso espantoso. Exatamente. Eu acho que esse Dharma é do mesmo jeito. A única coisa, a única também, coisa, mas o que é Dharma? Não, a única coisa que ela tem enrola. interessante no livro é o prólogo de Subramania. E o prólogo de Subramania, ele comete um gravíssimo erro.
o aforismo fundamental, que hoje é composto de três. As 3 frases. A origem disso, a primeira pessoa que revelou isso foi ele, com 5 partes. As 2 últimas partes, adármica e totalmente desnecessária. E o 4º aforismo é assim: tudo aquilo que contribui, repare que erro gravíssimo, isso é um erro gravíssimo, isso é Vedanta puro, olha, repare, viu? Tudo aquilo que contribui para a evolução dos seres é Mantavidya. E tudo aquilo que impede a evolução dos seres é abominável, é a Mantavidya. O Pandit, não sei em que época, andou olhando para isso e fez tchum, cortou. Eu tenho artigos que vão ser publicados, sabe, que ele deletou isso. E aí os outros que vieram, como Vasudeva, como Janardana, já não usavam mais. De jeito nenhum. Quer dizer, essas correções, até hoje, a gente tem que fazer. Tem que fazer. Não tem medo, não. Eles ficam lá festejando. Ô, rapaz, que coisa interessante. Que coisa interessante você ter atualizado isso, sabe? Eu não vou dizer onde é que no Gita eu fiz algumas atualizações. Deus me livre de dizer. Eu vou deixar assim. Quem tiver olho de ver, veja. Quem tiver ouvido de ouvir, que ouça. Eu não digo de jeito nenhum. Porque senão vai ser uma revolução. Agora, acho tão bonito isso que eu botei aqui. Você leu o pós-fácil desse livro? Ainda não. Repare, viu? Eu fiz questão de botar o pós-fácil, como é que se chama? Como é quando uma pessoa copia uma coisa de outra? Como é? Plágio. Não é nesse sentido. Citação, paráfrase. Parafraseando Subramania, eu disse aqui, pronto, a palavra não é nada de plágio, não. É como eu digo, minha missa é de corpo presente. Aí eu botei aqui no livro uma coisa assim. Posso ler o pós-fácil todo? Claro. Porque o prefácio eu não tive coragem de fazer lá, me misturar com o Pandit Srinivasacharya, com Vasudeva Rao e com Subramania. Eu digo, mas quem bota nada de prefácio aí? Eu vou botar um pós-fácio, que é uma coisa, né, que no passado existia, mas que hoje ninguém usa mais. Pois eu recriei o pós-fácio. Usam ainda, Rubens? Pós-fácio não, né? Não sei dizer, eu vejo muito pouco. Acho que não usa não. Não usa mais não. Mas eu já vi e eu criei pós-fácio. Está aqui. Nada tenho a acrescentar aos ilustres prefaciadores desta obra da sabedoria não universal, a não ser que quando da minha ida à Índia em 1986, Sri Anantran determinou que todas as obras publicadas pelo Sudasabha Atma do Sudadharma Mandalam fosse de direitos autorais universais, dedicadas de coração a todos os seres, a todos os nossos irmãos da Terra. Além disso, revelou que por ordem dos maiores do Mandalam não haveria sucessor ao cargo de autoridade externa mundial do Sudadharma. Ave Maria. Você teve coragem de colocar isso? Coloquei. Tendo sido ele, portanto, o último a receber esta autorização. No que se refere à elaboração deste Gita,
Faço minhas palavras as de Subramaniananda. Plagiei? Não, citou. Faço das minhas palavras de Subramaniananda, escrita no prefácio da primeira edição em sânscrito, em 1917, exposto na página 75 desta obra. Aí agora é Subramania. Naturalmente, é difícil, porém necessário dizer que o editor compreende plenamente que a presente edição do texto em sânscrito deste Gita está sujeita a encontrar muita oposição por parte daqueles que consideram qualquer mudança como indevida. Contudo, tal oposição deve ser combinada e todo o esforço deve ser feito no sentido de restabelecer a verdade e o caminho correto. Em casos como este, é proceder com firme convicção de que esta verdade prevalecerá, a menos que a ocasião escolhida para esse restabelecimento não tenha ainda sido oportuna. Os guardiões da literatura que se pretende publicar julgam que é chegada a hora de principiar o trabalho cuja incumbência foi dada por eles ao editor. A satisfação que deriva de executar o desejo deles é considerada pelo editor como ampla recompensa pelo seu amoroso labor, apesar da impopularidade a qual este trabalho provavelmente o exporá em certos meios. Isto, porém, não impedirá de desempenhar a tarefa autoimposta com a melhor de sua capacidade e dedicação, pois ele se recorda da censura que foi feita, embora delicadamente, há 3 séculos atrás, pelo santo autor do Upadesa Ratnamala, a seus hostis críticos nas linhas que seguem. Os sábios se regozijarão, e aqueles que estão ávidos de aprender dirão com alegria: aqui nós encontraremos aquilo que há muitas eras buscamos. E estudarão e ponderarão sobre isto. Ó meu coração, que importa que alguns falem com tanta malícia? Não será, em realidade, da própria natureza deles assim falar? Interrogação. A fim de que a necessidade das observações feitas não seja questionada, seria bom dizer que a justificação para elas se relaciona com a tentativa de desacreditar o trabalho do editor, feita persistentemente por alguns. Tal tentativa, em vez de prejudicar, apenas trouxe o patrocínio e apoio daqueles amigos iluminados que foram capazes de perceber o valor que tem esta obra no interesse da ciência sagrada. Agora eu digo como Hansei Yoga: muito bem dito, muito bem dito, muito bem dito. Aí eu botei aqui isso que eu encontrei. Francisco, esse seu pós-fácil, ele tem uma dupla característica. E não sei se você quis deixar isso só subliminarmente sugerido ou se dizer de uma forma explícita. Me corrija se eu estiver errado. Tá? Quando você anuncia que você encerra uma sucessão, você encerra a linha sucessória. Certo.
Quando você anuncia isso, você está dizendo com todas as letras que a esfera mais elevada, sublime, sagrada do Shuddha Dharma, ela é eminentemente espiritualista, não sectária e não institucional. Certo. Só num nível abaixo desse é que eu falo de instituição e de toda essa arrumação que a gente está procurando dar para a instituição. Certo. Você já pensou se o grupo que a gente trabalha lê dessa maneira que eu estou dizendo? Como é que eles vão seguir com as suas funções dentro da instituição? Ou se vão se sentir tentados a deixar a instituição e dizer como Krishnamurti: religião é uma muleta. De que vale muleta para quem desenvolveu asa para voar? Não. Porque aqui tem um prefácio que fala que Sri Vajra veio, olha, e ninguém percebeu isso, que Sri Vajra veio ao Brasil, otorgou a 5 Gnanadatas a autoridade de dar prosseguimento disso que o mestre encerrou. Está dito por Sri Vajra. Eu tenho um documento. Claro. Repare, só que Sri Vajra iniciou esse povo e todo, éramos 5, né? Claro. Mas que isso aí não provocou neles, os Gnanadatas, a inquietação que me preocupou. E sabe qual foi a palavra que eu disse a mim mesmo? Estou órfão. Porque cego do jeito que eu sou. Como é que eu vou atualizar isso? Quando eu sei que o Shuddha Dharma ainda não foi revelado. Exatamente. Como é que eu vou fazer isso? Foi o que eu pensei. Era bom. Sianantran passava todos os meses 20 dias caminhando até o Himalaia. Lá recebia uma mensagem dos mestres, voltava para casa de trem e no mimeógrafo que ele tinha na sala, ele batia aquilo no stencil. Eu vi isso. Batia e mandava para todos os ashras essa mensagem. Eu tenho uma coleção completa delas, das que eu pude alcançar. Aí ele chegou para mim um dia, estava sentado ali no chão com ele, e ele me disse: olha, Francisco, o nome da mensagem era assim: mensagem da lua cheia do tal mês. Eu tenho a impressão que esta vai ser a última mensagem, que vocês vão ter que aprender. Ele disse lá uma palavra, mas meu inglês era uma coisa triste, era com um dicionáriozinho na mão o tempo inteiro, que ele falava numa carreira danada de palavra que eu não entendia. Aí eu vi lá no dicionário alguma coisa como se esforçar. Uma linguagem popular, vocês vão ter que ralar, porque se vocês não ralarem, vocês vão demandar em busca do apoio da Vedanta. Ô profecia danada. Continuou a vaidade imperando. E quando Ruguei tinha a pretensão de ser o mestre mundial, porque ele próprio no site dele diz, muita gente pensa, no site dele de Uberlândia, pensa
que com a morte de Sri Janardana, porque ele desqualifica total e absolutamente Sanatana, houve uma descontinuidade da linhagem de gurus. Mas não, eu sou a continuidade. Coragem da... E ele explica por que é a Vedanta que vai. Claro. Agora, É. não sei se sobre inspiração. Essa continuidade do Guru chama Guru Shisha Parampara, né? A tradição oral de mestre discípulo, que é o que caracteriza todo o pensamento da Índia. Mas não só o Shuddhadharma veio para, de alguma maneira, romper com isso, que o Guru é o coração, como ainda mostra que, o que é a Bhagavad Gita. Olha só o que eu vou dizer. Depois me conteste se você estiver em desacordo. Krishna, na Gita, é um príncipe político e guerreiro, uma pessoa da classe política, que dialoga com Arjuna, que é um príncipe político guerreiro. E Krishna não revela para Arjuna qual é a tradição que ele é filiado, coisa nenhuma. Ele vai falar do ancião, do yoga antigo, que ele teve acesso e que ele transmite para Arjuna. E quer saber uma coisa pior? Arjuna não virou guru de ninguém. É aquele diálogo que emancipa. E a tradição Guru Shisha Parampara se dá no seio da religião como é necessária. Mas romper com isso não tem nada demais. Não. E então, mas ouça o que Sanatana me diz. Quer dizer, ele, com compaixão dos pobres membros do Shuddhadharma, me diz: isso não está de acordo com o Shuddhadharma. Isso só ocorreu até agora porque não apareceu ninguém para estabelecer esse contato com os mestres, que dera a ele esse poder de se conectar com o verdadeiro e genuíno Guru, que é Atma. Vou fazer mais um parênteses, se me permite. Que a gente cita Subramania, também não eram mestres, não. Aquela crítica que você me fazia quando eu cheguei do Canadá um pouco mais forte. Por que não eram mestres, não, Francisco? Porque eles diziam, olha, quando a gente restabelecer contato com os mestres, porque nós perdemos. Sabe o que acontece com você? É que você se esquece que as coisas não podem ser transmitidas, ouça bem, de uma hora para outra. Durou dezenas e dezenas de anos. Já pensou se não tivesse essa sucessão Subramania, Pandit Srinivasacharya, um que você cita bastante, como é o nome dele, o Bhagavandas, o Vasudeva Rao, o Sri Janardana, esse povo todo. Minha gente, se com Sanatana isso se encerrou e ele lançou essa profecia para mim, que é uma profecia, Francisco, é porque eu tenho vergonha de dizer, mas eu acredito que vocês acreditam que é possível a gente falar de si impessoalmente. Não pode, não? Porque na tradição antiga, isso é falta de humildade, né? Mas na tradição nova, isso é o exercício da humildade. Como é que se chama? Trabalhar em si mesmo tudo aquilo que impeça de você manifestar o Atma na sua vida. Pronto. Então eu falo de mim, porque Alexandre, eu renunciei a tudo que era de coisa gostosa nessa vida. Que casamento é bonzinho, não é não? Homem, filho, bonitinho, deitado no berço, é bonzinho, não é? É
uma coisa linda que a gente fica encantado. Vamos discutir a vida toda, vamos morrer velho, e eu contrariando o seu pensamento. Eu sei. Escute, essa autoridade que você vê, eu acabei de dizer que estou falando de mim, mas estou falando de mim do que eu acho que é verdadeiro que eu sou. Mas eu não me vejo acima desse povo, rapaz. Você já disse isso várias vezes a mim. E todas as vezes eu tranquilamente digo a você, você bote as coisas no lugar certo. Deixa eu lá na última folha. Espera aí. Aí Xanatran chega para mim e me disse, eu vou morrer daqui a 3 anos. E é por isso que o Xanatran me tratou na linha de um jeito que eu não compreendi. Eu não compreendi. Mas ele, de vez em quando, ele dizia assim, quando eu reclamava, chorava, esperneava, chamei ele de monstro. Chamei ele de monstro, você é um monstro. Que isso não é maneira que se trate um ser humano. Aí ele me disse essa frase, seu Cristo, falou Jesus, o seu Cristo disse essa frase, aos que eu amo, trato com austeridade. Quando ele disse isso, e essa frase eu conhecia, daquelas historinhas de Santa Teresa, que era tratada por Jesus a fogo, Jesus diz a ela essa frase, aos que eu amo, trato com austeridade. É assim, Teresa, que eu trato os meus bons amigos. Olha que coisa. Foi do jeito que ele me tratou. Depois de ter me tratado desse jeito o tempo inteiro, eu ainda sem compreensão. É por isso que tudo aquilo que eu saí de Aracaju, como o doce de caju ameixa, que eu tinha visto isso no livro de Yogananda, que quando o discípulo considera aquela pessoa um mestre verdadeiro, ele presenteia o discípulo, ou o mestre, com doce. Um doce feito por ele mesmo. E a esposa do mestre é presenteada com flores. Aí eu digo, vou escolher o doce mais difícil de se fazer. Eu não conheço doce igual a esse. O doce de caju ameixa. Que é bom. Não é uma coisa incrível. Aí eu passei 7 dias acordado, porque é preciso passar 7 dias acordado. Porque você não pode cozinhar o caju com muito fogo. É com um tiçãozinho. Sabe o que é tição? Sabe? Madeirinha. Uma madeirinha, um pedacinho de madeira bem pequenininho, para dar uma fervura bem devagarzinho, durante 7 dias e 7 noites, 7 tardes. Fiz o doce. Fui numa livraria, comprei umas folhas de 3 cores de papel celofane. Eu sou velho. Ainda existe esse nome? Existe. Aí eu preparei um pacote do doce. Tão lindo, todo picotado, assim, aquela coisa linda misturando as cores do papel. A primeira coisa que eu fiz, viu? Foi chegar lá na casa do Xanatran, 3 horas da manhã, abrir a minha mala, tirar o doce
E crente que ele ia fazer. Eu ideava isso. Uma coisa, sabe? Uma coisa. Eu acho que eu pensava em receber uma iniciação na hora que eu desse aquele doce. Olhou para mim bem sério. E eu fiquei com o doce, o pacote de doce assim, olha. E ele não moveu as mãos. E eu segurando o doce para ele receber, e ele não recebeu o doce. Aí eu devolvi o doce. Aí ele disse, o que é que você veio fazer na Índia? Veio repetir essas loucuras, essas coisas inúteis que você viu no livro de Yogananda e outros livros que você já leu? Aí ele disse, você é minha única esperança. Me dê esse doce aí. Entreguei o doce a ele. Ele pegou, fez bem assim, estou no lixo. No lixo. Eu digo, não é possível. Virgem Nossa Senhora, quantas noites passei para fazer esse doce? Eu podia ter levado o doce de presente, né? Uma coisinha do Brasil para ele, mas não com esse sentido. Não com esse sentido que ele rejeitou e rejeitou totalmente. Você é minha única esperança. Porque eu quero lhe dizer que não haverá sucessão. A ordem da hierarquia é que se acabe com isso, que já deveria ter se acabado e não foi possível. E ainda agora, tantos anos depois, se acaba isso e você vai ver, todo mundo se sente órfão, porque são vaidosos, estão atrás de títulos, estão atrás de iniciações, estão atrás disso tudo e não querem mudar a vida. Ah, rapaz, um discurso tão lindo, rapaz. Tudo isso me dizendo, Rubens, chorando. Deu outra. Não deu outra. Você me disse ontem uma frase, quer dizer, quando você leu aquele texto, você me disse uma frase, depois de ter acabado o texto, aí me disse, você queria passar por essa experiência, que era de encontrar Ruguês, Sérgio, Thelma, e esse povo todo que lhe perseguiu. Aí eu... Ô, memória boa. Aí eu fiquei calado, porque eu tenho uma coisa comigo, viu? Tem um bocado de gente no mundo que eu me separei. Sabe por quê? Porque eu sinto que eu incomodo. Eu sinto que eu incomodo e me incomodando eu cometo o ato burro de atrair para mim um mundo de vibrações altamente impedantes do meu processo de desenvolvimento. Por que é que eu vou fazer isso? Tenho 20 e tantos anos afastado de todo mundo. Quantas tentativas você fez? Não é por raiva dele não, Rubens. Eu sei. É porque eu sei. Olha a condição que seu tio botou num convite para o coisa, que eu poderia ir para o congresso, mas não ia dar uma palavra. Eu sei. Olha o medo. Olha o medo que tem. Eu não vivo de conversa. O pouco que eu entendo do Sudadharma eu pratico. Eles têm medo disso. Eu sei. Então não quero me encontrar com ninguém, Silvano. 20 e tantos anos. Pra quê? Olha, Ruguê mandou um convite para o Rubens para eu dar uma palestra
num congresso, mandou me convidar para eu dar uma palestra lá. E eu sabia que aquilo era só uma afronta a Ribeirão Preto. Francisco veio para aqui, mas não vai para ali. Eu não disse a você não, sabe? Mas eu digo, o vaqueiro velho conhece o gado. Boi velho não vai em canto de cerca de jeito nenhum. Aí pedi a você para enviar para ele uma cópia de um pendrive que eu tenho certeza que esse pendrive foi encaminhado para Rubens. Que aquilo é uma coisa de Deus, que aquilo tem aparelho, tudo é de Deus. Mas eu estou dizendo uma coisa assim, com um propósito, fez aparecer no computador dele todas as correspondências dos Gnanadata. E quase todas falando de mim. E esculhambando também com Ruguê. E Ruguê mandando carta de volta. Coisa terrível. Mas uma coisa tão baixa, tão inferior. Um diálogo tão mesquinho, uma coisa tão triste, que eu disse, Rubens, era para eu dar a resposta, se eu ia dar a palestra. Eu disse, tire uma cópia do pendrive e mande para o Ruguê e pergunte a ele, depois de ler as cartas, o que é que ele resolveria no meu lugar. Só isso. Aquilo deve ter sido uma bomba para ele, não foi não? Ele ainda me respondeu, né? Eu não vou lembrar o teor da resposta dele, mas querendo dizer que do mesmo jeito que você tinha alcançado esse nível de impessoalidade, que ele também tinha alcançado, qualquer coisa assim. Foi isso mesmo, a resposta foi essa. Mas eu poderia ter me inflamado, né? E ter ido, né? Pra que eu não sei. Não fui, nem vou, a não ser que o mestre diga, agora está na hora. Vá, não saio hoje. Eu não tenho dependência de Sijanar, mas é uma criatura que há tantos anos está presente na minha vida de maneira infalível. Eu usar esse termo para uma pessoa é infalível, porque a grande maioria das coisas que ele me... Põe a outra almofada. Aqui, é por causa das escadas, aqui, sabe? Bota aqui, Rubens, aqui embaixo. Tá. A grande maioria das coisas que ele me propôs, todas elas eram incompreensíveis. Como esta, porque eu vou... Quer mais uma nas costas? Não, nas costas não, eu vou botar mais uma aqui, para ficar um lugar maior. Eu vou trazer uma coisa fofa, peraí. Traga, porque eu tô já incomodado com as feridas, eu tô velho. A diabetes afina a pele. E como eu me sento no chão o dia todo fazendo as coisas da fazenda, porque não aguento mais. Agora sim. Tá reto. Deus lhe pague. Melhora? Fundiu agora, não reclama mais. Não? Põe esse aí atrás das costas. Incomodou as feridas. Onde é que eu tava? Que ele infalível. Eu não acordar aquela. Coisas que ele me propõe, como essas que eu vou contar. Eu passei a noite toda numa experiência que eu disse para ele 5 horas da manhã. Mas como é que um senhor, um homem tão ocupado, passa a noite todinha para convencer um verme como eu? Noite toda. Eu me vi dentro de uma grande bacia. Uma bacia enorme, sabe? E essa bacia cheia de óleo.
E dentro dessa bacia tinha uns 10 homens e umas 10 mulheres, todos nós nus. E uma dessas pessoas era eu. O que acha? Eu me roçando por cima de gente e tal. Olha, aí eu passei a noite toda dizendo para ele, olha, né? Isso nunca nem passou pela minha cabeça de querer fazer isso nessa vida. Por isso eu não aceito. O que é que o senhor está querendo me dizer? Ele disse, você precisa entender que a alma, ela passa vidas e vidas para purificar as coisas, sabe? E eu tenho absoluta certeza que só agora você tem condições de contatar com esse seu passado. É um passado muito distante, que se você tivesse conhecimento, você acreditaria que a lei divina tinha esquecido de passar limpo esse assunto. Mas ela não esquece. Isso é uma coisa que eu sei que você tem razão, que você viveu uma vida passada, assim, de grande esforço, na companhia de uma pessoa interessante e austera, que você lavou um bocado de coisa, eu sei, mas essa experiência está lá marcada no seu HD interno. E vai ter que vir à tona. E você vai ter que aceitar. Porque você, toda manhã eu tenho o Evangelho, 5h15. Tem o Evangelho. Você vai receber hoje de manhã uma pessoa que vai lhe contar uma coisa que você vai ter nojo de escutar. Você vai rejeitar internamente. Você pode, por educação, não demonstrar a pessoa que rejeitou, mas você não vai amar essa pessoa. Na hora que ele disse isso, ele me disse que eu ia receber naquela manhã. Aí eu fui para o Evangelho. Quando eu fui para o Evangelho, eu tinha um moço assim, dos 45 anos, a 50, com uma filha de 16 anos. Aí fiz o Evangelho, uma coisa muito interessante e tal. E eles, ao invés de ficarem lá embaixo, como todo mundo fica, esperando o Evangelho deles, que é 8 horas da manhã, eles dois subiram. Quando subiram, assistiram o Evangelho. Quando acabou o Evangelho, aí Srijananda disse, manda entrar para a sala. Aí eu mandei entrar para a sala. Veja bem o que eu lhe transmiti a noite toda, viu? Que só por causa da sua aceitação que um dia você fez essa miséria, é que você vai ter compreensão e amor para o que você vai escutar. Era a menina com 16 anos de idade. Quando eles dois sentaram, que eu cheguei, ela já foi começando a dizer, seu Francisco, me ajude pelo amor de Deus, me tire este homem da minha vida. Era o pai. Eu tenho nojo, eu sinto esse homem, uma podridão, eu sinto essa podridão o dia todo. Um cheiro de podre, que todos os dias esse homem me força a ter sexo com ele. E partiu da cadeira para cima do pai, esmurrou o pai. A cena mais interessante do mundo, o pai impávido, quieto, não respondeu, não segurou o braço dela, levou burro no rosto e tudo. Aí disse,
o Francisco, o seu Francisco. Não sei o que está acontecendo aqui agora, mas eu não teria coragem de assumir isso para ninguém. Eu não teria coragem. Mas tem uma coisa aqui tão estranha que me faz eu dizer, me ajude. Este homem hoje, eu decretou para ele um estado de abstenção sexual. Ele não falei mais nada. Que nada, irmão, nós todos erramos. Eu também no passado já fiz tanta da miséria, num tempo aí que eu não me recordo mais, mas eu tenho certeza que eu fiz doidice na vida, igual a essa que você está fazendo. Falando isso e o coração. É uma coisa tão estranha que chega a pele daqui da frente. Você pensa que vai lascar a pele, que faz assim, parece que às vezes o sangue sai das veias de tão imprensado que elas ficam. Uma coisa estranha. Aí ele pronunciou isso, ela parou de dar aquela coisa. Esse homem disse espontaneamente, nunca mais eu terei sexo na minha vida. Eu sou um monstro. E o que eu estou vivendo aqui agora vai me dar poder para eu renunciar a isso. E com você, fulano, com a filha, faço mais isso não, mulher. Você me perdoe, porque eu não sei o que é que me levava a fazer isso com você. Você se lembra de um dia, há uns 3 anos atrás, que você me disse assim, painho, eu acho que eu já fui sua esposa em outra vida. Você não me disse isso. Aquilo, quando eu escutei, a minha mente, a danada, se inflamou e eu acreditei nisso e fiz nisso um tecido tão bem urdido. E é por isso que desde aquele dia que você me disse isso, na mesma hora que você me disse, eu tive uma relação com você. Se lembra? Que eu fiz você ter relação comigo de todo tipo, de boca, de fundiu, de tudo, na maior loucura do mundo. Esse homem hoje mora no prédio, Rubens. Mas rapaz, tão dedicado. Consagrei ele na última consagração. Repare o que é, viu? Mas se Jannar me deixou explícito, não pode amar quem não se ama. Você não se ama. Olha você rejeitando isso de você. Ame isso. Ame o mal, e o mal será remido. Sem ceder, né, Francisco? Hein? Ame sem ceder, né? Excesso. Aí eu compreendi que eu precisava amar essa miséria para poder amar a miséria da humanidade. Então... E ver que a humanidade tem salvação. Mas isso é que eu só se nesse caso... Eu só vim para isso. Para dizer a vocês que o Brasil tem jeito, que nós podemos viver uma modalidade de vida que irradie para esse país. Porque esse país tem alguns homens interessantes, sabe? E
nós precisamos formar um exército oculto que ninguém sabe que pertence. E aí, esse exército transmutará toda a miséria do mundo. Olha, diante da forma como eu falei aqui, já está definido o assunto de amanhã. É isso. Só o mestre é quem sabe como é que isso será.